se desviará dele no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 33. Hoje pela manhã nós chamamos a irmã Ana Melo e a irmã Ana Cleide. A irmã Ana Melo perdeu a sua irmã essa semana, né? E aí nós pudemos ter um tempo de oração com ela, e a irmã Ana Cleide também, que veio pela manhã. Para quem não estava a vendo mais na igreja, ela estava cuidando da sua mãe, e a sua mãe ela já estava num estado em que não podia ficar ninguém sozinho com ela e só tinha ela para cuidar. E é por isso que ela não estava vindo aos cultos, né? Mas aí a mãe dela veio a falecer essa semana e a gente pôde abraçá-la, pôde estar aqui orando com ela. De forma que ela, depois no final, chegou para mim: agora, pastor, pode contar comigo, pode contar com a gente. Eu falei para ela como foi precioso esse tempo de cuidado. Você nunca vai ter no coração o peso de não ter ajudado, de não ter cuidado da sua mãe nos seus últimos momentos de vida. E aí ela está conosco, voltando aqui, retornando desse tempo. Amém? Nós podemos também comemorar aí com a Gabi mais um campeonato que ela ganhou, né? Então, glória a Deus, ela já é campeã brasileira, campeã cearense, já tem tanta medalha que não tem nem mais lugar. Vai ter que alugar só um quarto, só um container só para guardar as medalhas da Gabi, né? Já está ficando constante a gente comemorar junto. Amém? Êxodo, capítulo de número 33. Nosso pastor não está presente. A pastora está ali em cima na transmissão. O nosso pastor não está presente, ele está lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, irmão Pinheiro. Está tendo um tempo ali de aprendizado, um tempo de derramar da presença do Senhor, para que ele possa vir cada vez mais incendiado, para incendiar a sua igreja. Amém? E aí no final a gente vai estar orando por ele também, ou agora quando a gente estiver orando pela mensagem. Amém? Êxodo 32. Eu falei 33, mas aí você já começa pelo 32, que aí a gente já vai começar trazendo um panorama daquilo que a gente quer falar essa noite. Já estou tão acostumado que hoje de manhã eu falei essa noite, aí todo mundo gritou: de manhã, pastor, de manhã. Eu disse: tá certo. Êxodo capítulo de número 32, a partir do versículo de número 1. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça-nos para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e os seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele o recebeu e o fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando:
ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, as quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Vai para o capítulo de número 33, a partir do versículo de número 13. 33, só folhear aí uma página da Bíblia. A partir do versículo de número 13. 12, perdão, diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado pelo teu favor, Senhor Jesus, e pelo teu cuidado com a nossa vida, Pai. Deus, vem nos trazer um entendimento, Pai, uma clareza daquilo que a tua palavra quer dizer. Fala conosco, Senhor Jesus, essa noite. Tira, Senhor Jesus, toda a dispersão. Pai, vai tirando, Senhor Jesus, toda, Pai, preocupação com o dia de amanhã, para que nós não possamos, Senhor, reter a tua palavra, mas que a tua palavra possa encontrar uma terra frutífera, Senhor Jesus, e possa vir a multiplicar e a falar aos nossos corações. Me usa, Senhor Jesus, essa noite. Abençoa a vida do pastor Tiago, Senhor Jesus, que está lá recebendo mais de ti, para poder, Senhor, entregar à igreja a tua palavra, Senhor, e assim ser reabastecido, Pai. Traz ele em segurança, em paz a este lugar, no nome de Jesus. Amém. Eu vou trazer para vocês primeiro um panorama desse texto. Nós temos nesse momento, o momento que Moisés, ele sobe ao monte, e ele sobe ao monte para receber uma revelação do Senhor. Ele sobe ao monte para que ele possa receber instruções acerca da lei, para que ele possa trazer os 10 mandamentos. Mas antes disso, nós podemos ver que havia um convite de Deus para que todo o povo pudesse subir. Na verdade, existia um convite do Senhor para que todos pudessem conhecer a sua presença. Mas nos capítulos anteriores, nós podemos ver que o povo de Israel, ao ver a manifestação do Senhor em cima do monte, ficou com medo. Com medo porque a Bíblia vai dizer que lá no Monte Sinai, havia fumaça, havia fogo, havia trovões. A manifestação, a glória do Senhor estava lá, de forma que ao se manifestar havia sinais claros na natureza que Deus estava ali. E há um convite do Senhor: olha, sobe Moisés e sobe todo o povo, para que vocês possam receber as minhas instruções, receber a minha lei, para que vocês possam se tornar cada vez mais o meu povo. Mas a Bíblia vai dizer que o povo ficou com medo, o povo ficou receoso, o povo não quis subir ao monte com Moisés. Para eles estava muito cômodo a forma como eles tratavam o Senhor e a forma como Deus tratava com eles. Até aquele momento era simplesmente Deus falando a Moisés e Moisés transmitindo a mensagem, transmitindo a palavra do Senhor para o povo.
Mas Deus queria mais. Deus queria ter um relacionamento mais íntimo com o povo. Deus queria ser realmente o Deus deles, que eles pudessem ter não somente uma percepção de o Deus Todo-Poderoso, mas o Deus a qual o via face a face, o Deus a qual era amigo de Moisés, o Deus a qual ele tinha experiências. Mas o povo estava tão tranquilo, entre aspas, na sua forma de ver, tão medo do Senhor, e ela não queria uma profundidade, não queriam a presença do Senhor, não queriam estar com o Senhor. E aí, se vocês têm acompanhado essa mensagem, que tem como título a presença do Senhor, isso veio também baseado em uma dos devocionais, em uma mensagem que o pastor deu no início da semana, na segunda-feira, falando sobre esse texto. E o povo, ele não queria a presença do Senhor, mas para eles, ter somente o intermediário já estava cômodo para eles. Quando Deus queria mais, quando Deus queria trazer uma intimidade, trazer uma experiência, mas o povo não queria. O povo ficou com medo. Sabe, isso traz para nós hoje, muitas vezes nós estamos acostumados demais em ter um intermediário, acostumado mais em ter um pastor que pode trazer uma mensagem para nós, acostumado demais a ter um irmão da igreja que pode orar pela nossa vida, mas sem buscarmos uma direção do Senhor, sem buscarmos nós mesmos uma experiência com Deus, sem buscarmos nós mesmos Deus falando conosco e nós sendo consolados e confortados por uma mensagem que não venha de alguém próximo de nós, mas que venha do próprio Deus. E no meio desse processo, Moisés subiu ao monte sozinho. Deus deu a ele as instruções acerca da lei. Moisés foi instruído por Deus, recebeu as tábuas da lei onde continham os 10 mandamentos. Em meio a esse processo todo, demorou um tempo, Moisés lá no monte recebendo várias instruções do Senhor. O povo achou que Moisés estava demorando demais. Achou que eles não sabiam mais o paradeiro de Moisés. Moisés havia subido ao monte, mas não havia mais resposta dele. Naquele tempo não tinha um WhatsApp para você mandar uma mensagem e diz: olha, eu chego já por aí. Olha, espera mais um pouquinho que Deus está falando comigo. Só havia instruções do Senhor dadas para Moisés e o povo estava simplesmente lá aguardando. Logo eles pediram a Arão que, já que eles não sabiam mais o paradeiro de Moisés, a qual o próprio texto vai dizer que Moisés, o homem que os libertou do Egito, eles pedem para que Arão pudesse fazer um Deus, pudesse fazer alguém a qual eles pudessem adorar, alguém a qual eles pudessem prestar honras, alguém que eles pudessem festejar e oferecer sacrifícios no lugar do Senhor. Sabe, eles haviam praticamente esquecido daquilo que Deus havia feito com eles. Se nós olharmos o Deus que abriu o mar para eles passarem, o Deus que os cobria com uma nuvem para que eles não pudessem morrer no calor escaldante do deserto, um Deus que mandava uma coluna de fogo todos os dias à noite para que eles não pudessem morrer de frio, um Deus que fez chover carne do céu para que eles pudessem alimentar, o Deus que provia provisão todos os dias para eles poderem se alimentar. Mas muitas vezes a gente está nesse mesmo processo. Parece que as coisas não chegam, parece que não chega aquele ponto em que a gente está esperando, a nossa expectativa não está sendo atendida. E a gente começa a duvidar de tudo aquilo que o Senhor fez para nós. E foi isso que aconteceu com eles. E eles pedem a Arão que fizesse um bezerro de ouro, pelo qual o povo devia adorar. Deus chega para Moisés e diz: olha, Moisés, desce porque o povo se perdeu.
Desce porque o povo, o teu povo, pecou contra mim. Naquele momento Moisés desce, ele olha e ele vê aquela cena. Ele recebendo orientações do Senhor. Um Deus que amava aquele povo. Moisés que aprendeu também a amar aquele povo, mas o povo não amava o Senhor. Um Deus que estava presente, mas a presença dele não era com eles, porque eles não queriam a presença de Deus. Então naquele momento Moisés desce do monte, e quando ele desce do monte, a Bíblia vai dizer que ele quebra as tábuas da lei, ele joga no chão irado, porque ele vê lá um bezerro de ouro construído. A Bíblia vai dizer que eles já estavam adorando, oferecendo sacrifícios ao bezerro de ouro, farreando e dançando e celebrando, dizendo assim: esse bezerro foi ele que nos tirou do Egito. E Deus fere o povo com uma praga e ele faz um convite a Moisés. E esse é o primeiro apontamento que eu tenho para essa noite. Diz para a pessoa que está do seu lado assim: nenhuma conquista é válida sem a presença de Deus. Sabe, Deus chega com uma proposta maravilhosa para Moisés. Lá no versículo de número 10, ele diz, a partir do 9, ele diz: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Sabe, a proposta de Deus para Moisés era essa: olha, eu me cansei desse povo. Deus até diz assim: olha, o teu povo pecou. E aí você vai ver durante todo o texto, Deus falando o teu povo, e o teu povo falando para Moisés, e Moisés falando assim: o teu povo, é o teu povo. E aí Deus falando assim: não, teu povo errou. Ninguém queria mais esse povo, nem Deus, nem Moisés. E aí chega um momento que Deus, ele diz assim: olha, eu cansei, a minha ira já se acendeu de uma forma grande, de forma que eu vou destruir esse povo todo, e a partir de você será uma grande nação. Eu era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas agora eu não preciso mais ser o Deus de Abraão, Isaac e de Israel. Agora eu vou ser o Deus de Moisés. Eu farei de você uma grande nação. Você será uma bênção. Não será mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Agora vai ser o Deus de Moisés. Não vai ser mais uma descendência abrâmica, mas vai ser uma descendência mosaica. De ti eu farei uma grande nação. Você será poderoso na terra. Você será grande na terra. O seu nome será conhecido sobre a terra. Você e os seus descendentes são eles que irão conquistar Canaã. É você que eu vou fazer. Sabe, mas o mais surpreendente é a resposta de Moisés para Deus. Sabe, quem não gostaria de receber uma proposta como essa? Diz assim: olha, esse povo que está dando muito trabalho, esse povo que eu estou cansado deles, eu vou matar, eu vou eliminar, eu vou destruir todo esse povo, e a partir de você vai ser grande, você vai ser poderoso, a sua descendência vai brilhar sobre a terra. É você. Mas Moisés chega para Deus e ele diz: olha, o Senhor, pode até ser boa essa oferta, mas eu não quero. Porque como é que vai ficar o teu nome dentro de tudo isso? A partir do versículo número 11. Como é que vai ficar o teu nome? Como é que as nações vão te conhecer? Sabe, um homem que está na presença do Senhor é um homem que pode até receber propostas de ser grande, pode até receber propostas de crescer, de levar, de ter o seu nome exposto na terra. Mas a preocupação maior de Moisés era com zelo pelo nome do Senhor. A maior preocupação de Moisés era com o nome do Senhor não ser apagado sobre a terra.
Por isso que Moisés chega para o Senhor e diz: olha, Deus, se você fizer isso, todas as nações vão dizer: olha, esse Deus que tirou vocês do Egito, ele não foi capaz de levar vocês até Canaã. Esse Deus que libertou vocês do Egito, ele não foi capaz de levar vocês, ele só libertou vocês para que vocês possam ser mortos no meio do caminho. Moisés vai dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó não existirá mais. O teu nome não será mais conhecido sobre a terra. Aquilo que o Senhor fez até aqui vai ter sido apagado. Eu preciso zelar pelo teu nome, eu preciso zelar pelo Senhor, eu preciso zelar pela tua vontade. Sabe, um homem que tem a presença de Deus, ele procura fazer a vontade do Senhor, mesmo que haja perca ou ganho para si mesmo. Sabe, ele olhou, a proposta era ótima para ele, era maravilhosa para ele. Ele se livraria de um povo que há 38 anos dava trabalho para ele. Mas a maior preocupação dele era o zelo pelo nome do Senhor. Era como ele estaria sobre a terra. Ele diz: olha, Senhor, o teu nome vai ser dissipado sobre as nações. E não é isso que eu quero. Um homem que tinha anseio pela presença do Senhor, ele não busca o benefício próprio, mas ele busca a presença do Senhor e fazer a vontade dele. Sabe, no capítulo de número 33, nós vemos Deus reforçando o convite para Moisés. Mas o reforço do convite que Deus chega para ele e diz assim: olha, eu vou fazer o seguinte, você vai com o povo, mas eu não vou mais. Eu não aguento mais esse povo. Eu cansei desse povo, esse povo é difícil, esse povo é complicado. Se eu for contigo, se eu for com o povo, eu vou destruir todo este povo, porque eu já estou sem paciência. E aí Moisés chega para ele, e Deus ainda chega para ele e diz assim: olha, não somente isso, eu vou mandar um anjo com você. Você não vai estar sozinho, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou. E aí Moisés diz para ele: mas daqui eu não arredo o pé. Porque se a tua presença não for comigo, então não nos deixa sair daqui. Se existia algo que Moisés não estava preocupado, era com o seu nome ser reconhecido na terra. Era se ele seria mais poderoso entre as nações da terra. Não era essa a preocupação de Moisés. Se nós olharmos para a vida de Moisés, nós vamos ver um homem que poderia ter tido tudo aqui na terra. Quando nós olhamos que ele foi perseguido quando ele nasceu, quando o faraó mandou matar todos os meninos dos hebreus, a Bíblia vai dizer que a mãe dele colocou ele num cesto, colocou ele no rio, e a Bíblia vai dizer que a filha do faraó pegou, e ele foi criado e conhecido como filho da filha do faraó. Ele tinha tudo o que poderia ter no palácio do império mais poderoso da terra. Mas mesmo assim a Bíblia vai dizer que ele matou um egípcio, porque ele viu o povo dele sofrendo. Ele viu o povo dele padecendo. Ele viu a vida dele estava muito boa, mas a que custo isso estava acontecendo? Então naquele momento ele é mexido pelo Senhor e ele vai para o deserto. Ele conhece a sua esposa, ele está lá cuidando das ovelhas do seu genro. Passa 40 anos e ele lá já estava numa posição cômoda do seu sogro. E ele já estava numa posição cômoda para ele, cuidando dos rebanhos do seu sogro ali naquele lugar. Quando de repente a Bíblia vai dizer que apareceu para ele uma sarça que ardia, mas não se consumia. Sabe, cada momento que estava cômodo para Moisés, Deus mexia com ele. Diz para a pessoa que está do seu lado assim: quando estiver cômodo para você, Deus vai mexer com você.
Sabe, Deus mexeu com Moisés. Porque o que Moisés não queria era andar sem a presença de Deus, sem conquistar sem a presença de Deus, seguir sem a presença de Deus. Sabe, nós estamos recebendo ofertas todos os dias para conquistar, para sermos grandes. Até ofertas do Senhor, porque isso foi uma oferta de Deus para ele. Mas a resposta que Deus queria ouvir de Moisés era exatamente a que ele deu. Moisés queria ver qual era o coração do servo dele, a qual ele chamava de amigo. Ele diz: eu vou trazer essa proposta para o meu servo Moisés. E muitas vezes, testados e provados pelo Senhor, estão caindo. Estão caindo em ofertas de ter o teu nome engrandecido, mas não está mais no centro da vontade do Senhor. Mas Moisés não queria ser grande aos olhos dos homens, mas ele queria ser reconhecido aos olhos do Senhor, porque a presença de Deus na vida dele é que era o mais importante. Porque Moisés sabia que o sucesso aos olhos de Deus não é chegar ao destino, mas é com quem você chega. Sabe, muitos querem chegar no lugar da terra prometida, mas enquanto estão chegando até, Deus é deixado de lado. Porque muitas vezes só estão visualizando a terra que mana leite e mel. Mas a maior preocupação de Moisés não era mais a terra que manava leite e mel, mas era a presença do Senhor que estava com ele. Sabe, se ele estivesse na terra que mana leite e mel, ou se ele estivesse no deserto, quando ele entrava na tenda do encontro, ele tinha uma experiência com o Senhor, a presença de Deus vinha, o visitava, ele estava com o Senhor. Sabe, muitos buscamos tudo aquilo que o mundo pode oferecer, mas nós negligenciamos a presença dele. Mas é a presença dele que importa na nossa vida. É a presença dele que é o mais importante na nossa vida. E Moisés entendeu isso, que não era a terra prometida, não era o deserto, mas era na tenda do encontro, que eu e você podemos nos achegar. A Bíblia vai dizer que o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo, e agora nós podemos entrar com ousadia ao trono da graça, ouvir a sua voz, buscar a sua presença, e ter muito mais dele, ter muito mais dele. Se olharmos para Jesus lá no deserto, em João capítulo número 4, nós vemos Satanás oferecendo muitas coisas a Jesus, mas em tudo ele rejeita, porque ele tinha convicção de onde ele queria chegar e quem o tinha enviado para aquele lugar. Sabe, Moisés, ele tinha convicção disso. Então diz para a pessoa que está do seu lado assim: o que você tem aberto mão? Sabe, ele abriu mão de dele nascer uma grande nação, porque tudo que ele queria é estar com o Senhor. E aí agora nós podemos olhar o povo, porque o povo, a incredulidade que produziu o bezerro de ouro, também fecharia a porta de entrada para a terra prometida. Nós falamos que nenhuma conquista é válida sem a presença de Deus, e agora nós vamos falar da idolatria. Sabe, o povo se entregou à idolatria pelos seguintes motivos. O primeiro motivo é porque para eles a espera foi longa demais. Sabe, o povo estava inquieto. A promessa havia sido liberada, mas já haviam 38 anos desde a saída do Egito e eles ainda não estavam na terra prometida. Mas eles não estavam na terra prometida, não era porque a promessa do Senhor falhou. Não era porque Deus havia se esquecido deles, não. Mas era porque eles mesmos, no meio do processo, eles desobedeceram ao Senhor.
eles não guardaram as suas leis, eles não amavam o Senhor de todo o coração. E às vezes a promessa não chega porque muitas vezes nós mesmos adiamos com a nossa falta de obediência ao Senhor. Às vezes Deus está nos preparando para uma próxima fase e nós não saímos do mesmo lugar. Sabe, o povo não saía do mesmo lugar. Não saía daquele lugar porque eles continuavam sendo pessoas imaturas, arrogantes, agressivas. Eles não queriam a presença do Senhor. Eles não tinham o Senhor como o primeiro lugar da vida deles. Eles não buscavam a presença do Senhor. Eles faziam todo tipo de alianças com pessoas que não deveriam fazer. O próprio Senhor não deu para eles um caminho mais curto. Isso está lá depois da travessia deles no Mar Vermelho. Porque depois que eles atravessaram, o próprio Deus disse: olha, eu não vou levar eles por esse caminho. Por esse caminho é o caminho dos jebuseus, dos fariseus, dos heveus. Esse caminho é um caminho perigoso, eles não estão preparados para a guerra. Um povo que havia 400 anos na escravidão não estava preparado para guerrear naquele momento. E Deus sabia disso. E muitas vezes nós queremos acelerar esse processo e aí nós vamos trocando a presença do Senhor ou trocando a espera por Ele por outras coisas. Muitas vezes nós queremos ajudar a Deus nos processos da nossa vida, quando na verdade aquilo que Ele queria era simplesmente que eles esperassem, porque havia uma direção clara do Senhor para o povo. Havia algo que eles queriam, ainda mais que Deus queria trazer para eles, era uma intimidade com Ele. Mas eles fizeram deuses para eles mesmos. E aí muitas vezes nós fazemos deuses para nós mesmos. Quando nós confiamos não no braço do Senhor, mas no nosso próprio braço. Eles disseram: nós não sabemos mais o paradeiro de Moisés, nós vamos fazer um Deus para nós. E dizermos: esse Deus é o Deus que nos tirou do Egito. Sabe, porque quanto mais longe estamos de Deus, mais perto estaremos do bezerro de ouro. Quanto mais longe estarmos de Deus, mais perto estaremos da nossa própria vontade, de que o Senhor não se torna mais prioridade na nossa vida. Sabe por que Moisés, mesmo recebendo a sua oferta, não o cativou? Porque a presença de Deus na vida dele era constante. Ele era alguém que entrava na tenda do encontro. Ele estava com o Senhor, ele conversava com o Senhor. Por isso qualquer oferta que viesse para melhorar de vida, qualquer oferta que viesse para mudar algo, sem a presença do Senhor o acompanhando, ele não queria. Porque ele escolheu a boa parte, como nós cantamos aqui. Ele entendeu qual era a melhor parte da vida dele. Mas eles estavam tão longe do Senhor que a idolatria, que o bezerro de ouro, que tantas outras coisas tomaram conta do nosso coração. Por isso que Deus, Ele nos chama, o próprio Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando nós seguimos ao Senhor, então Ele vai começando a transformar a nossa vida, a mudar a nossa história, a mexer com aquilo que precisa ser mexido. E a partir do momento, ofertas muitas vezes que nós aceitaríamos sem Ele, nós não aceitamos com Ele. Porque nós sabemos quem nos chamou. Sabe, se nós olharmos para Daniel capítulo de número 1, nós vamos ver que havia um princípio lá entre o povo de Israel. Havia um mandamento do Senhor que o povo não deveria se contaminar com os manjares, não poderia se contaminar com comida sacrificada a outros ídolos de outros povos. E havia outros judeus ali naquele lugar. Daniel e os seus amigos, eles não foram os únicos judeus que estavam no palácio.
Mas somente eles rejeitaram a proposta de se contaminar com os manjares do rei. Sabe, porque aquele que está perto do Senhor, ele não abandona os princípios dele. Sabe, Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 19, vai dizer assim: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Isso Paulo falando daqueles dos ímpios. Mas quanto mais longe nós estamos de Deus, mais perto estamos do bezerro de ouro. Sabe, se nós olharmos o capítulo de número 32, eles até fizeram os sacrifícios corretos, mas para os altares errados. Sabe, eles até fizeram o sacrifício correto, mas não era para buscar a Deus, mas era para buscar os próprios prazeres. Sabe, às vezes você está fazendo até o sacrifício certo, você está buscando o Senhor, mas não no altar que Ele quer que nós estejamos. Se nós olharmos para o versículo de número 6, ele vai dizer: na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Sabe, eles fizeram os sacrifícios, mas não para o Senhor, para outro Deus, porque Deus não era o primeiro lugar da vida deles. Ou às vezes nós estamos como Caim, fazendo no altar do Senhor, mas não na maneira que Deus quer. Sabe, servir ao Senhor não é de qualquer maneira, ou não é de qualquer forma, mas nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque muitas vezes estar aqui neste lugar vira uma rotina, ou vira uma obrigação, ou vira simplesmente uma performance. Mas quando nós olhamos agora, olhando para o sacerdote, olhando para Arão, Arão que era o sacerdote do povo, Arão que deveria representar o Senhor também, ele mesmo dá desculpa pelos erros ao invés de confessá-los diante do Senhor. Lá no versículo de número 24, e aí se você puder abrir a sua Bíblia, em Êxodo 32, versículo 24. Quando Arão vai falar com Moisés, quando Moisés começa a questionar Arão por aquilo que ele fez, a Bíblia vai dizer assim: então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Sabe, se nós olharmos para o versículo de número 4, vai dizer que Arão recebeu o ouro. Arão fundiu o ouro, colocou no fogo, usou uma ferramenta, ele modelou o bezerro de ouro. Mas quando questionado por Moisés, ao invés de se arrepender diante do Senhor, ao invés de entender que ele tinha feito algo de errado, ele simplesmente disse: não, eu peguei todo o ouro, eu joguei no fogo e de lá saiu um bezerro. Achando que Moisés e o Senhor ia acreditar naquilo. Sabe, muitas vezes quando estamos diante da presença de Deus, os nossos pecados e erros, eles são expostos. E nós temos duas opções: dar desculpas ou nos arrepender. Coloca para mim, Daniel, Salmo de número 51, para que nós possamos ler juntos. Esse é um salmo de Davi quando ele se arrepende do seu pecado. E nesse momento de arrependimento, passam-se 2 anos desde o pecado de Davi até o momento que ele é exposto pelo profeta Natã. Salmo de número 51. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões.
Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pode pensar? Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Sabe, se existia um anseio no coração de Davi, era dizer: não me expulses da tua presença. Sabe, ele entendeu o seu erro, 2 anos se passaram, ele é confrontado pelo profeta Natã, ele é exposto, mas ele reconhece o seu erro. Ele entende que ele fez algo errado e ele se derrama ao Senhor em arrependimento, em perdão, dizendo: eu preciso ser restaurado pelo Senhor. Eu preciso ser corrigido pelo Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, não afastes de mim a tua presença. Se havia algo que Davi não se preocupava, era com o seu reinado. Eu vou perder o meu reino, não. Ao contrário de Saul, quando sacrificou ao Senhor, quando não podia sacrificar, a Bíblia vai dizer lá no livro de 1 Samuel que Saul, ele estava esperando Samuel para que ele pudesse sacrificar o Senhor. E ao sacrificar o Senhor, ele entender qual era a direção do Senhor, porque ele estava em guerra. E a Bíblia vai dizer que 1 semana havia se passado. E por essa semana, nós podemos saber que nesse tempo não havia carro, avião, então não havia uma facilidade tão grande de se locomover. E Saul vê que o povo está se dispersando, que o exército já estava esperando há 1 semana, e ele resolve sacrificar no lugar em que ele não deveria sacrificar. E a Bíblia vai dizer que Samuel, ele chega, e ao chegar ele diz: olha, você não era para você ter feito isso, você pecou contra o Senhor, porque esse é o meu papel. Saul olha e diz: olha, mas o povo estava se dispersando, você estava demorando demais. E aí Samuel diz para ele: olha, por conta disso o seu reinado foi tirado, por conta disso agora Deus está dando o reino para alguém melhor do que você. Mas ao contrário disso, Saul, ao invés de se arrepender e dizer: eu pequei, eu errei, Saul diz assim: olha, Samuel, vai comigo, vem comigo para que o povo possa ver que o Senhor está comigo. A preocupação dele não era mais se a presença do Senhor estava com ele. A preocupação com o Senhor não era mais se o Senhor estava se agradando dele. Mas a preocupação dele era aquilo que o povo ia pensar dele ao vê-lo sem a presença do Senhor. Sabe, nós precisamos do Espírito Santo para nos levar a um lugar de arrependimento e confissão dos nossos pecados. Somente assim seremos novamente sensíveis à presença do Senhor na nossa vida. Então pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: existe algo que precisa ser confessado? E o terceiro apontamento que eu quero trazer é que a presença de Deus, ela nos dá descanso. Amém?
capítulo de número 33 de Êxodo, versículo de número 14. Ele vai dizer assim: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Sabe, para Moisés, ao contrário do povo, ao contrário de Arão, que estavam tão longe do Senhor que qualquer coisa eles trocavam, mas Moisés estava tão presente, ele queria tanto a presença do Senhor, qualquer oferta que chegasse para ele, de melhora de vida, de algo que seria transformador, mas sem a presença do Senhor ele não aceitaria. E quando Deus já vê o coração de Moisés e sabe que ele não vai abandoná-lo, ele diz: olha, eu te acompanharei e eu vou trazer descanso para você, porque a presença de Deus traz descanso e traz segurança. Sabe, muitas vezes a presença de Deus, ela não vai nos livrar dos problemas, mas ela nos garante que o Deus da paz estará conosco. Sabe, quando nós olhamos em Filipenses 4:6, quando Paulo vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava preso, mas ele estava escrevendo uma carta, mesmo ele preso, alegrando aqueles que estavam livres do lado de fora. Ele mesmo preso estava escrevendo uma carta dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque ele sabia, ele estava com a presença de Deus, e mesmo preso, a presença de Deus o trazia alegria, trazia paz, trazia segurança e descanso para aquele momento. Quando nós olhamos Paulo e Silas lá na prisão, em que mesmo amarrados, mesmo em uma situação deplorável, mas eles louvaram e eles engrandeceram ao Senhor, porque a presença de Deus estava com eles. Sabe, o descanso de Moisés não era na oferta que ele iria receber, não era na expectativa do povo, porque se ele fosse guiado, somente o povo estava na presença ou não dele. Sabe, se o ministério de Moisés fosse guiado pelo povo a qual ele tinha ganhado, o ministério dele seria um fracasso, porque toda uma geração foi morta, toda uma geração não seguiu o Senhor. Mas sabe, o descanso de Moisés não estava no povo, por isso que mesmo o povo errando, mesmo o povo pecando, ele continuava firme no propósito qual Deus o havia chamado. Sabe, quando a presença de Deus está conosco, não importa se 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se todos estão caminhando para um lado e para o lado não agrada o Senhor, mas se a presença de Deus está comigo, eu vou escolher o lado em que está a presença de Deus. Eu não vou ser guiado por aquilo que o mundo diz que eu preciso ser guiado, mas eu vou guiado pela direção pelo qual Deus está comigo. Sabe, a garantia de Moisés era o Senhor, era a presença dele. Sabe, toda vez que nós colocamos a nossa confiança em outra garantia, nós perdemos o rumo da nossa vida, porque nenhuma garantia é tão forte quanto o Senhor. Por isso que quando nós vamos olhar lá em Hebreus capítulo de número 11, vai dizer que a fé é a garantia daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Eu espero no Senhor, eu tenho fé nesse Senhor, eu tenho fé em Deus, então por isso vai me garantir. Não era o anjo que ele queria que o conduzisse, não era outra coisa que ele queria que o seguisse, não era o nome dele conhecido, mas era a presença do Senhor. A presença do Senhor também traz alegria. Salmo capítulo de número 16, versículo 11, vai dizer assim: tu me farás conhecer a vereda da vida,
a alegria plena da tua salvação, eterno prazer à tua direita. Quando nós lemos aqui o Salmo de número 51, o próprio Davi vai dizer: devolve-me a alegria da tua salvação. Alegria que o pecado tirou de mim, alegria que o afastamento da tua presença tirou de mim, a alegria de eu estar procurando prazer em outros lugares que não seja o Senhor. Mas a presença de Deus na vida dele era que fazia a diferença. Por isso ele diz: não afastes de mim a tua presença. Eu posso perder o meu reino, mas eu não posso perder a tua presença. A presença do Senhor, ela nos alegra porque revela que nós não estamos mais sozinhos. Ele mostra que Ele está conosco todos os dias e Ele nos traz a segurança de uma vida eterna. Por isso que a presença de Deus, Ele nos dá a certeza de vida eterna. João 17:3 vai dizer: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Temos convicção da vida eterna quando estamos na presença de Cristo Jesus. Fica de pé no seu lugar. Sabe, nós precisamos da presença do Senhor todos os dias. E quando estamos na presença do Senhor, nós não vamos procurar nada que vá desagradá-lo. Nós não vamos procurar outra coisa que não seja aquilo que Ele deseja. Por isso eu vou pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. Porque se existe algo que eu tenho meditado esses dias, é no homem chamado Simeão. Simeão tem poucos versículos da Bíblia falando sobre ele, lá no livro de Lucas. Mas Simeão, ele tem uma promessa do Senhor, e a promessa do Senhor é a seguinte: de que ele não morreria sem ver a redenção de Israel. Essa era a promessa que ele se agarrava. Era nisso que ansiava o seu coração. A Bíblia vai dizer que ele já era idoso, já era velho, mas ele tinha segurança na presença de Deus. Ele diz: olha, eu não posso. Eu imagino ele indo no templo todos os dias, imaginando: será que é hoje que eu vou ver a presença do Senhor? Será hoje que eu vou estar com o Senhor? Será hoje que eu vou ver a salvação de Israel nas minhas mãos? E a Bíblia vai dizer que quando José e Maria chegam com Jesus com 8 anos de idade no templo, para ele ser circuncidado, havia um recenseamento ali naquele lugar. De repente Simeão segura ele nos braços, pede Jesus, segura ele nos braços, tão frágil ainda bebê, e diz assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque aquilo que eu desejava, aquilo que eu ansiava, aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, o Senhor cumpriu. Muito obrigado, porque a salvação de Israel está agora nas minhas mãos. A redenção de Israel está agora nas minhas mãos. Eu orei para que eu não morresse até que eu visse aquele que traria salvação para a minha vida. Não uma salvação em que ele pudesse ter mais bens, não uma salvação em que ele pudesse ter uma vida melhor, mas para que ele pudesse ter uma convicção da vida eterna. Por isso que eu quero cantar com vocês essa canção que diz: meus olhos viram. Você possa fechar os olhos. A salvação, luz para o mundo, esperança para a terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és
a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És o fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. És a fonte, és a fome, és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos aqui Moisés, Pai, que não se rendeu, Pai, à proposta que ouviu. Havia uma proposta do Senhor: olha, Moisés, eu posso fazer de ti muito grande, mas o meu anjo é que vai te acompanhar. Eu posso fazer de ti grandioso, teu nome será conhecido, você será muito abençoado sobre a terra. Moisés diz: Senhor, mas Senhor, o teu nome vai ser manchado na história. Eu não quero que o teu nome seja manchado na história. Eu não posso sair daqui sem a tua presença. Enquanto o povo rejeitou a presença do Senhor, e quanto mais longe estamos da presença dele, mais bezerros de ouros fazemos para nós mesmos, mais impérios pessoais nós construímos. Mas Moisés tinha convicção que não era a terra prometida o melhor lugar, não era o deserto o melhor lugar, mas a tenda do encontro era o melhor lugar para ele. Que nós possamos, Senhor Jesus, voltar para este lugar, Senhor Jesus, onde os aplausos, Senhor Jesus, não mais nos afetem,
onde aquilo que o mundo pode oferecer não mais nos fascine mais do que a tua presença. Porque o povo se corrompeu, o povo entrou na idolatria. O próprio Arão se deixou levar porque não estava na presença do Senhor. Então qualquer vento que chegasse, qualquer opinião contrária que chegasse, mudava a sua percepção, mudava a sua opinião. Mas para Moisés, ele tinha claro na vida dele a presença do Senhor, era aquilo que ele tinha de mais precioso. Buscar o Senhor, buscar a sua face em primeiro lugar da sua vida. Assim como o Paulo, que mesmo preso encorajava aqueles que estavam soltos, porque aqueles que estavam soltos estavam mais temerosos, mais desencorajados, porque aquele que estava preso, porque não eram as circunstâncias externas que se movem e vão definir como nós estamos, mas é a presença do Senhor em nossa vida que define. Porque ela que traz alegria, ela que traz segurança, ela que traz descanso em meio às tribulações, em meio às dificuldades. É ela, que a tua presença, Senhor Jesus, que nos faz no meio de uma prisão ser chicoteado e cantar e louvar ao Senhor. É o mesmo lugar onde Paulo, quando alguns irmãos pegaram o cinto dele, amarrou ele e diz: olha, não vai para Jerusalém, porque é isso que vai acontecer com você, Paulo. Paulo diz: eu sei o que me espera, eu sei que lutas, açoites, dificuldades me esperarão quando eu for para lá, mas é para lá que o Senhor me propôs a ir, é para aquele lugar que eu quero ir. Porque não importa a proposta que eu escute nessa terra, sem a presença do Senhor, não me faça sair daqui. Porque eu não quero um anjo, eu não quero alguém para profetizar na minha vida, eu não quero alguém que vai orar por mim, mas eu quero o Senhor. Eu quero te buscar de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Senhor, que o teu amor, que a tua graça, Senhor, e a doce consolação do teu Espírito Santo seja sobre a nossa vida, Pai. Que nós possamos ter uma semana, Pai, buscando a tua presença, Pai. Porque se nós tivermos o Senhor, então nós passaremos por todas as provas, por tudo aquilo, Senhor Jesus, que está guardado para nós. Nós passaremos celebrando e alegres no Deus da nossa salvação, porque a presença de Deus estará conosco, Pai. No nome de Jesus, amém. Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor.